vontade, Pai. Usa do teu servo nesta manhã para que o teu povo possa ser alimentado. Proteja a sua vida, guarda a sua família, Pai, e concede os desejos do seu coração. Nós entregamos o teu servo nas tuas mãos, clamando, Pai, para que tu o guardes debaixo das tuas asas, assim como diz em Salmos 91. Obrigado pela sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pode tomar seu lugar? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus por essa tremenda resposta a Deus, por esse louvor, por essa celebração. O Bino falou que estava doente. Imagina se ele tivesse bom, né? Então, não sei se vocês estão preparados para esse nível de dança. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Deus tem nos chamado para um lugar de oração. Amém? Deus tem nos convocado. Todos os irmãos aqui sabem o nosso empenho na construção do nosso novo templo. E estamos todos empenhados nisso. Deus me convocou pelo Espírito a estar nesse período de construção da igreja em jejum. Eu tenho estado em jejum ao longo desses meses todo, acho que vai fazer quase 2 meses. Deus não me chamou para fazer um jejum pontual, mas algo no meu espírito foi ativado e eu ainda não sei explicar bem, eu estou ainda entendendo o que é que Deus quer com esse tempo, com a mudança, depois de 6 anos nesse lugar, para um templo novo. E eu tenho uma palavra da parte de Deus, eu não comecei a pregar ainda, eu estou apenas testemunhando algo sobre a construção do templo, que seria algo que Deus estaria fazendo em paralelo às nossas famílias. A construção de algo tem um simbolismo daquilo que Deus está fazendo nas nossas casas, nas nossas famílias. E antes de começar, foi quando Deus falou para mim sobre o jejum, sobre estar em jejum. E aí o Senhor falou que não é uma convocação apenas para fazer um jejum pontual por algo, mas Deus me convidou a viver em jejum. Amém? A estar em jejum constantemente por esta obra, por aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo. E eu readaptei algumas coisas na minha vida, na minha rotina, para que eu conseguisse estar mais tempo em jejum possível. E é incrível, irmãos, como nos tornamos sensíveis à voz de Deus quando estamos em jejum, não é? E Deus tem falado tanta coisa ao meu coração. Deus tem me comunicado tanta coisa nesses períodos de jejuns longos, jejuns prolongados. Deus tem ministrado tanto ao meu coração. E eu tenho certeza que esta obra que nós estamos a fazer, que não está concluída ainda, é uma obra gloriosa que Deus está fazendo na nossa família. Amém? Cada esforço, oração, dedicação, cada irmão que tem contribuído com essa obra, nós estamos fazendo uma plantação celestial para as nossas famílias, amém? E certamente tudo isso vai trazer inúmeros benefícios, porque nós estamos plantando na obra do Senhor. E esta plantação é como um agricultor que planta algo e fica na expectativa da colheita. Nós vamos e podemos estar na expectativa da colheita, porque grandes coisas o Senhor fará e já está fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, amém? Então, a construção do templo é um paralelo nas nossas casas, é um paralelo na sua vida espiritual, no teu relacionamento conjugal. Então, todo esse processo, Deus tem nos ministrado sobre isso. E pegando esse gancho sobre as famílias, sobre aquilo que
que Deus tem nos ministrado nesse período, Deus tem trazido uma palavra no meu coração e no coração da pastora Eveline, né? Nós, inclusive, vamos estar ministrando em outros lugares sobre esse tema, não só aqui na nossa igreja, mas são temas que são extremamente sensíveis e que são fundamentais para a sobrevivência da igreja. Amém? São fundamentais para a sobrevivência da igreja. Então, eu quero que você pegue sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Quem tem Bíblia? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, a partir do versículo 8. Ok. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? O tema dessa mensagem de hoje, eu quero que você tome nota, que você pegue aí seu bloco de anotações, sua Bíblia, ou então se você anota no celular, não sei onde você vai fazer isso, mas eu quero que você tome nota daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Uma família que sobrevive às tempestades. Esse é o nosso tema. Diga comigo, uma família que sobrevive às tempestades. Estamos vivendo literalmente dias terríveis na Terra. Estamos vivendo um período cada vez mais complicado em relação à crise de valores e de princípios. Cada vez menos vemos pessoas posicionadas e pessoas que perderam, ou vemos muito pouco pessoas com princípios arraigados sobre o que é uma família. Perante a palavra de Deus, perante o Senhor, Criador dos céus e da terra, o que é uma família? Esse princípio de família tem se perdido por gerações. E tem ficado cada vez mais diluído e superficial esse tema. Já não se quer falar mais sobre família, porque muitas vezes é um assunto chato de se ouvir. É um assunto talvez para alguns que incomoda você, ou que você nem quer falar sobre esse tema, porque você talvez tem muitos problemas na tua casa, na tua família, no teu relacionamento conjugal, com os teus filhos, com parentes, aderentes e por aí vai. É tanto problema que existe no nosso meio, no nosso dia a dia, que muitos de nós não estamos nem dispostos a ouvir falar sobre esse tema, ou não querem falar sobre esse tema. Mas eu quero dizer que Deus começou o mundo com uma família, Ele vai terminar com uma família. Família é um dos temas mais sérios e importantes na Bíblia para Deus, porque é um tema extremamente delicado e ao mesmo tempo profundo, porque Deus tem uma profundidade no que diz respeito às famílias. Amém? E eu quero falar sobre as famílias que conseguem resistir às tempestades. Porque, de fato, se pararmos e olharmos por um minuto sobre a nossa vida, sobre aquilo que temos vivido, nós enfrentamos muitas tempestades, sim ou não? Quem enfrenta tempestade em casa, na sua família, levanta a mão. Os que não enfrentam, vamos canonizar. Ok? Porque eu, particularmente, sou uma das pessoas que mais enfrento tempestades na minha família. Não só a família núcleo, que é eu, minha esposa e meus filhos, como os meus parentes, que envolvem meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, meus primos e por aí vai. Se estendemos um pouco mais, vemos que, se olharmos para a nossa família, eu quero que você visualize agora a tua casa.
a tua família, começar do teu lar, do teu núcleo principal, para ir um pouco mais à frente, pensar um pouco mais nos teus parentes, e você vai ver que são famílias que sofrem todo tipo de setas do diabo, de investidas de Satanás, são famílias desestruturadas, são famílias que não são referência para absolutamente nada. Um ou outro você vai ver que se comportou melhor, que conquistou aquilo ali, que fez a coisa certa, mas no geral nós vamos ver uma destruição presente nas nossas famílias. E isso é uma realidade praticamente de todos. Praticamente de todos. Eu que vim de gerações de famílias destruídas, essa sempre foi a minha realidade. Famílias totalmente desequilibradas. E olhar para essa família e entender que Deus está à procura e Deus quer investir nas nossas vidas de tal maneira que as nossas famílias consigam suportar as tempestades da nossa geração. Você é alvo de Deus. Você é alvo de Deus para que construas uma família que consiga suportar tempestades. Tem alguém comigo aqui? Deus quer que você se levante, se posicione de forma que a tua casa, o teu núcleo familiar, consiga ser uma família que vai suportar as intempéries desse mundo, as tentações, as ofertas do diabo, as ciladas de Satanás, aquilo que o diabo tem proposto às famílias. Então nós somos chamados por Deus para vencer todo e qualquer tipo de tempestade. Amém? A primeira lição que eu quero trazer hoje no livro de Gênesis, contando um pouco da história de um homem chamado Noé. Esse é um dos homens da Bíblia que mais me inspira. Pastor, ele não foi perfeito? Não. Perfeito somente Jesus, amém? Mas a vida de Noé me inspira. Porque não é possível que um homem que foi o único homem, a Bíblia fala que Deus estava observando a humanidade. E Deus observava e só encontrou um único homem na terra justo. Um homem que era limpo no seu caráter, um homem que temia a Deus. Só tinha um homem, e esse homem se chamava Noé. E Noé viveu por 500 anos servindo a Deus, adorando a Deus, mas Noé não tinha um chamado ainda para construir a arca. Quando Deus fala com Noé para construir a arca, Noé tinha 500 anos. Viveu muito tempo, sim ou não? 500 anos obedecendo a Deus. Tem irmãos que não conseguem obedecer a Deus uma semana. Já larga. Agora você imagina um homem chamado Noé que conseguiu por 500 anos andar na terra limpa. Andar na terra que estava corrompida. Em todos o que você pode imaginar de destruição havia na terra. Mas aquele homem percorreu sua trajetória ano após ano, adorando a Deus, seguindo os princípios da palavra. E Deus observou Noé. Depois eu fiquei olhando, há coisas que a gente precisa olhar para a Bíblia e pedir a Deus revelação daquilo que você está lendo. Depois eu fiquei olhando, mas Senhor, tu observaste esse homem por 500 anos? Esse homem, por 500 anos, foi observado pelo coração de Deus. E quando Deus observa um homem por longa trajetória, obedecendo a princípios, Deus lhe entrega uma grande missão. Por trás dos homens e mulheres que obedecem a Deus por longo período, Deus lhes entrega uma missão. E Deus entregou a missão a Noé, uma das mais difíceis da terra. Porque a missão que Deus entrega a Noé era uma missão que praticamente era para que ele fosse chamado de louco. Como que você consegue, ou que você é chamado por Deus para construir uma arca? Vais construir uma arca, Noé. E Deus dá as diretrizes da arca, Noé. Qual o material que tem que ser? Quantos andares ela tem que ter? Que tipo de material ele vai usar? Deus diz tudo a Noé, a instrução. E eu gosto muito do versículo que fala que Noé fez conforme a palavra de Deus. Ele observou o que Deus falou, não questionou Deus. Engraçado, né? A gente olha para um Moisés da Bíblia e vê um Moisés que questionou Deus quando foi chamado. Sim ou não? Senhor, não sou eu. Primeira coisa, eu não me sinto capaz de fazer isso. Depois você vai olhar para vários homens da Bíblia que, quando comissionados por Deus para fazer algo, simplesmente disseram
que não eram as pessoas ideais para fazer aquela obra. E você olha para Noé, 500 anos, um homem já velho, bem velhinho, né? Mas você põe uma missão de construir uma obra de engenharia absurda, com 500 anos de idade. Tem alguma coisa muito estranha. E você olha que a resposta de Noé em momento nenhum foi uma resposta de questionar a Deus. Mas Deus, afinal de contas, eu já sou velho. Não tem como chamar algum jovem aí? Não tem como chamar alguém mais novo, um Adalgésio da vida? Um menino, um jovem? Não, é você mesmo. E aquela missão é entregue a ele. Ele não questiona a Deus em momento algum. Pelo contrário, ele, como líder da sua casa, da sua família, recebe a missão e começa a implantar a sua missão. Não se sabe ao certo quantos anos Noé passou para construir aquela arca. A Bíblia não é clara quanto ao tempo que ele levou para construir aquela arca. Mas foi mais de um ano, construindo um projeto onde as pessoas estão o tempo todo a te acusar. As pessoas se levantam contra você para dizer, olha, você é louco, meu. Você está fazendo o quê? Que loucura é essa? E eu acho engraçado que não há relatos bíblicos de que a família de Noé se opôs ao projeto que Deus tinha dado a ele. Porque um daqueles que podiam mais questionar era os de casa, Vanderlei. Os da própria casa diziam, pai, você está maluco? É o quê? Você está construindo o quê, pelo amor de Deus? O que é isso? Nós não vamos te ajudar. O senhor já é um velho. Não faz sentido isso. A Bíblia não fala nenhum relato da família se opor ao projeto do líder daquela casa. Pelo contrário, todos se engajaram. E a primeira lição que eu quero extrair hoje para as nossas vidas, para a nossa família, é que uma família se salva pela fé de um líder. Uma família pode ser salva pela fé de um líder. Sabe o que está faltando nas nossas casas? Liderança. Sabe o que está faltando nas famílias desestruturadas hoje de Angola, do Brasil e de toda parte do mundo? Líderes. Homens que encabeçam um projeto. Homens que tomam para si uma responsabilidade, que não questionam a Deus, que ouve a direção que Deus lhe deu para a sua casa, que arregimenta o seu núcleo familiar para segui-lo. A primeira lição hoje que eu quero extrair é que essa família, para ser salva, precisa da fé de um líder. E agora eu falo para os homens. Onde está a tua fé como líder da tua casa? Há homens que, sinceramente, são arrastados pelas mulheres como malas sem alça. E isto é uma vergonha que o diabo tem assolado uma geração. Homens que não são posicionados. Homens que não lideram as suas casas. Homens que não lideram as suas esposas. Homem que não lidera seus filhos. Isto representa uma falência da família. Não há hipóteses de uma casa, escute bem, homem, você que está me ouvindo, não há hipóteses de você ter uma casa estruturada diante de Deus se você não liderá-la. Porque quando o homem não lidera a tua família, a sua casa, o diabo assume o posto dentro daquela família. Eu costumo dizer, não existe lugar vazio. Toda vez que um homem sai da sua posição familiar, alguém ocupa. Ah, pastor, é a mulher que ocupou. Não, foi o próprio diabo que ocupou. A tua posição errada dentro de casa, como sacerdote da tua família, como líder espiritual. Porque nós achamos muitas vezes, e foi nos ensinado isso, escute bem o que eu estou falando, porque o Espírito Santo vai estar falando nessa casa. Nós fomos acostumados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, que ser líder de uma família é levar comida todo mês para casa. Que liderar uma casa é não deixar faltar comida dentro de casa. E o diabo enganou uma geração inteira com esse engano. Com essa doutrina satânica. Eu quero te dizer, amados, que liderar tua casa não é só receber teu salário, trabalhar o mês todo, receber teu salário no final do mês e comprar, fazer a feira para casa. Isto é mais do que tua obrigação como líder.
liderar a tua casa espiritualmente, como fez Noé, nós estamos falando de um posicionamento espiritual. Onde, como líder, eu guio a minha família para onde tem que ir. Eu estou dando diretrizes à minha casa, à minha esposa e aos meus filhos para onde eles vão comigo. Agora você imagina um homem que não tem visão de Deus, que não tem discernimento da voz de Deus, que não tem chamado da parte de Deus, que lidera a sua casa na força do braço, na força do seu salário que recebe no mês. O que é que essa família vai se tornar? Uma família desorientada, uma família que não sabe para onde vai, o filho não sabe para o que tem que fazer na vida, a filha está mais perdida do que tudo, a esposa está assim, ó, rodando tonta. Ela está procurando dentro de casa um líder e não encontra um líder. É assim ou não é, senhoras? As irmãs estão com medo de falar. Vocês estão à procura, mulheres, de um homem. Hã? Como dizia no passado, um homem com H maiúsculo. Não é só um homem que a satisfaz na cama, mas um homem que conduz a família, um homem que lidera, um homem que inspira, um homem que chama, que convoca, que alavanca, um homem que define as regras, um homem que lidera definindo aos filhos o limite. Quando esse homem não está posicionado, os filhos não têm limite de nada. Dormem a hora que quer, acordam a hora que quer, não tem tempo para os estudos, não se dão bem nas provas, repetem ano após ano. Por trás de todos os filhos mal-sucedidos nas escolas, existe a ausência de um líder dentro de casa. Anotaram? Há coisas que Deus está falando comigo que vocês precisam captar no espírito. Quando você olha para uma família onde os filhos estão tudo desmantelado, falta liderança naquela casa. Falta um líder. Porque Noé conduziu a sua família. Salvou a sua família. Porque ele tinha uma fé de um líder que sabia para onde ia e deixou muito claro, dia após dia, para os seus filhos, para a sua esposa, para as noras, até os que foram chegando. Sabe os agregados? Aquele que casa com seu filho é um agregado familiar, sim ou não? Que se une à sua família. Até os agregados foram afetados pela posição de um líder daquela casa. O dilúvio não começou com a chuva. O dilúvio começou quando Deus encontrou um homem que andava com ele, que se chamava Noé. A treta, como diz lá os brasileiros, a treta começou muito antes da chuva cair. Muito antes. Muito antes. Mas ele salvou a família de Noé. Sabe por quê? Sabe por que foi que Deus salvou a família de Noé? Por causa dele. Veja a importância do líder, do cabeça dentro de casa. Deus vai salvar a tua família, os teus filhos, por causa de você, homem, posicionado. E Deus entregou uma responsabilidade imensa a você. Eu vou falar das mulheres, calma. Vocês também não me escapam hoje. A maior herança que você pode deixar para a sua família, homem, não é o teu dinheiro. Não é as tuas conquistas, não é a tua empresa bem-sucedida. Há pessoas que estão criando fortunas, achando que essa é a maior herança que eu vou deixar para os meus filhos. Desculpa, mas você é mais burro do que o burro que está andando no meio da rua, solto. Desculpa te falar a verdade. E vocês sabem que eu falo verdades aqui. E se for para ouvir mentira, vocês vão ter que procurar outro lugar. Como é que o diabo está te enganando, achando que você está bombado, porque tu leva a construir riqueza? Pastor, comprei 5 casas para meus filhos.
Cada um vai morar numa casa. Depois aquele filho morre, nem deu tempo dele entrar na casa. De tão amaldiçoado que você é, com o seu dinheiro e com as suas fortunas. Não se engane achando que as riquezas é a sua herança que você deixou para o seu filho. Meu querido, você pode não ter um chinelo para andar. Você pode não ter um carro, você não pode não ter uma bicicleta. Mas se você tiver visão e liderar a sua casa, você vai deixar uma herança eterna dentro da sua família. Você pode transformar a tua família inteira se você for um homem posicionado dentro de casa. Se você liderar com fé, com Deus, a tua casa, você vai deixar uma herança celestial que vai mudar a história da tua família e vai mudar a história de gerações depois de você. Mas eu te garanto que a tua herança, em termos materiais, ela não vai longe. Talvez ela morra em ti, porque tu soubeste administrar teu dinheiro, mas teus filhos não vão saber. Quantos herdeiros recebem heranças bilionárias, menos de um ano estão falidos e não tem absolutamente nada? Eu estou a mentir? É para provar que a bênção de Deus não está no bem material. A bênção de Deus não está na minha conquista, daquilo que eu tenho, nas minhas posses. A bênção de Deus se estende de espírito para espírito. Ela é celestial, ela é espiritual. E o que está faltando são líderes espirituais dentro das suas casas. O lar é forte quando o líder teme ao Senhor. Quando o homem de Deus dentro dessa casa teme ao Senhor, essa família é forte. Forte. Qual é o primeiro princípio? Aliás, qual é a primeira lição que nós tiramos? Uma família se salva pela fé de um líder. Noé. A segunda lição. Uma família se une em torno de um propósito espiritual. Sabe o que eu olho para as famílias muitas vezes? E não encontro propósito. Eles estão juntos mesmo só para estar juntos, porque não tem mais o que fazer. É tipo assim, vamos só juntar nossos panos. O meu prato é o teu prato, ainda comer no mesmo prato. Vamos só dormir na mesma cama. E se você pergunta ao líder desta casa qual é o propósito da tua família, ele fica, ele fica assim, perdido. Pastor, eu não sei. Nós estamos juntos aí só para comer o funge, depois, né? Ficar jiboiando. E um dia após o outro, os meninos vão aí, olha, estão tudo aí, pastor, estão crescendo, estão alimentados, estudar ali. Uma família sem propósito. Sabe o que acontece com uma família sem propósito? Cada um vai para um lado. A menina vai para um lugar, a menina tem visão de não sei o quê, o outro tem visão para não sei aonde, o outro tem coisa para não sei fazer lá. A mulher, afinal de contas, encontra um marido que não tem posição, ela também cria o próprio caminho dela. E você vê aquela casa, parece que cada um está indo para um lugar. Já viram uma família assim? O marido está indo para o sul, a mulher está indo para o norte, depois os filhos estão... E você vê que no alinhamento em torno de um propósito, não há unidade naquela família em torno de um propósito. Tudo começa no líder, já percebeu? Porque se o líder não estiver posicionado, aquela família não vai se unir em volta de um propósito. Noé, por andar com Deus, é deixar isso bem frisado, por Noé andar com Deus, por Noé fazer, como diz no versículo 22, capítulo 6, 22 de Gênesis, por Noé fazer tudo conforme o que Deus lhe mandou, Noé se posiciona como líder dentro da sua família. A visão era tão forte no coração de Noé, a fé, por ele andar com Deus, que a sua família foi afetada pelo propósito em volta da visão que Deus deu a ele. Pastor, por que Deus não comunicou a visão da construção da arca à esposa de Noé? Por que não comunicou a visão da construção da arca a Cã? Um dos seus filhos, que era o mais jovem. Rafael?
Por que Deus não comunicou aquilo? Deus comunicou ao líder. Diga, Deus fala ao líder. Quando o líder não consegue ouvir a Deus, toda a família é afetada. Porque Deus tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com isso. Construir a arca foi um projeto familiar e não mais um projeto individualizado do Noé. Noé conseguiu fazer com que a comunicação e direção de Deus fosse compartilhada com a sua esposa, com os seus filhos, com as suas noras. Todos ficaram empenhados em cumprir uma missão que Deus deu a Noé. Atenção! O fato de você cumprir a visão que Deus vai te dar, teu marido, mulher, você que é filho, o fato de Deus cumprir a visão que Deus vai dar a teu pai, não quer dizer que você não vai ser beneficiado. Você é um dos que vai estar dentro da arca. Porque quando o bicho pegar, que a treta pegar e a chuva cair, você está na lista dos VIP. Hã? Porque há pessoas que infelizmente dizem assim, escute bem, há mulheres que dizem assim, não, a visão Deus dá a mim, eu sou empoderada, eu sou a mulher que administra, que faz todas as coisas, a visão de Deus vai dar a mim. Marido, vê só a visão que Deus me deu. Mas Deus comunicou ao cabeça. Não estou dizendo que as mulheres não podem ter visão. Não estou dizendo que as mulheres não podem ter ideias boas. Não estou dizendo. Mas o projeto celestial, Deus vai dar um líder. Deus quer fazer isso. O grande problema é que os homens não estão preparados para essa conversa. Nós encontramos uma geração de homens tão frouxo, mas tão mole, tão fraco, tão superficial, que não dá para Deus comunicar uma visão. Não dá para Deus entregar um projeto da magnitude da construção de uma arca para acabar com o mundo todo nas mãos de um frouxo. Nas mãos de um homem que não ora. Nas mãos de um homem que não jejuma. Nas mãos de um homem que não lê a Bíblia. Nas mãos de um homem que quando está na adoração não vê a hora de acabar para ir embora. Nas mãos de um homem quando é para chorar na presença de Deus. Quando foi a última lágrima que você derramou na presença de Deus, homem. De um homem que não dobra os joelhos na presença de Deus. Porque o joelho se dobrar e quebra o joelho. Nunca dobrou o joelho. Como que Deus vai entregar a você uma visão, um projeto dessa magnitude? Hã? Deus não é brincalhão. Escute bem o que eu estou te falando pelo Espírito. Deus não é um brincalhão qualquer que fica à toa a comunicar grandes coisas a pessoas desapercebidas, pessoas distraídas. Deus só entregou um projeto da magnitude que tinha nas mãos de Noé, porque Noé andou com Deus por 500 anos e fica eu e você feito um menino que não consegue vir num culto de oração. Por isso, tanta destruição na nossa casa, por isso tanta coisa mal resolvida nas famílias. É uns casamentos que, sinceramente... Não ria não, porque é trágico, é terrível o que está acontecendo no nosso meio. É uns casamentos de uns homens que ficam até 3 da manhã jogando Fortnite na PlayStation. Enquanto a mulher fica cuidando das coisas, acorda 6 da manhã para fazer o café da manhã e você está lá roncando, feito um dinossauro. Estou cansado no meu espírito dessa, sabe? Essa pouca vergonha, meu irmão. Desculpa. Que tipo de líder é esse? Que lidera a casa assim? Hoje eu vou até 6 da noite aqui nessa igreja a pregar. Porque o que eu tenho para falar dentro de mim aqui, ninguém me vem controlar meus horários. Uma família precisa se unir em torno de um propósito espiritual. Cadê a tua visão sobre a tua casa? Culto familiar. Não há visão de culto familiar nas nossas famílias. Afinal, o culto é só no domingo que o pastor prega. Cadê o serviço?
Cadê teus filhos te vendo servindo a Deus? Cadê você arrastando os teus filhos para construir a arca? Dá um martelo a cada um prego. Cadê aquele homem posicionado que vai servir a Deus, que vai dizer, vai eu e vai minha família? Meus filhos não vão ficar para trás. A cada um eu entrego uma missão no nível que eles estão, mas vão servir junto comigo. Eu fico imaginando Noé distribuindo as tarefas naquele projeto, Marquinho, daquele tamanho. Imagina que você que é construtor sabe. O projeto da arca era muito audacioso. Toneladas e toneladas de peso precisavam flutuar sobre as águas. Clemes. E eu fico pensando, aquele projeto aberto assim, em cima de uma mesa, ou ou na grama, sentado no chão, não sei onde era. E Noé dizendo, você separar madeira, vai para a floresta colher madeira. Você, Cã, vai separar aquilo. Você, Jafé, faz aquilo. Tarefas distribuídas, envolvimento da família. Noé não ficou a bater prego sozinho. Porque o líder posicionado, ele compartilha com propósito a missão. A minha missão de servir a Deus precisa envolver meus filhos, minha esposa, eu não posso excluir. Nós vamos ministrar no Brasil uma conferência para famílias, para casais. E não tem coisa mais linda, mais maravilhosa e gostosa e saborosa de sentar com a sua esposa e dizer, a ministração é essa que nos deram. Tu ficas com a parte A, eu fico com a parte B, tu entras aqui, você já está combinando com a sua esposa. Eu não vou fazer aquilo sozinho, amém, amados? Não vou fazer sozinho. Venha, você vai. E não tem coisa mais graciosa do que envolver toda a tua família no serviço. Põe o menino aqui para ajudar a apanhar lixo aqui da igreja. Põe o outro a puxar cabo, a oferecer-se para ajudar. Põe o outro para chegar cedo na igreja. Põe o outro para carregar uma caixa, para carregar um microfone. Envolve a tua família no teu propósito. Não fica a viver tua vida apenas de culto. Assiste o culto, vai para casa. Meu irmão, em nome de Jesus, você é um líder. Engaje toda a sua família. Sirva a Deus junto com eles. Amém? Os filhos, eles crescem vendo os pais obedecerem a Deus. Sabe o que vai acontecer? Eles também irão obedecer e servir a Deus. Quando olham para uma mãe que obedece e serve a Deus, eles vão replicar aquele comportamento. Então, a segunda lição é uma família se une em torno de um propósito espiritual. Primeiro eu tenho que ter um líder. E a família vai ser salva por esse líder nessa casa. Depois eu preciso unir a todos em volta de um propósito familiar. A terceira lição é que uma família precisa de proteção espiritual. A coisa é séria. Toda família precisa de proteção espiritual. E tem um vício teológico que eu tenho um ódio. Sabe o que é? O marido não se posiciona dentro de casa. A mulher está desorientada porque o marido também não se posiciona. Os filhos estão tudo perdidos. Chega na igreja e pedem cobertura espiritual do pastor. Eu já disse, eu não cubro ninguém. Se você não se posicionar, nem vem me pedir oração. Nem vem com essa brincadeira. Você vive uma vida distante de Deus, você não anda com Deus, você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem comunhão com Deus, você não serve a Deus, você não obedece os princípios e vem me pedir cobertura espiritual para a tua casa? Acha mesmo que eu tenho que cobrir essa família espiritualmente, como autoridade que sou, constituída por Deus? Isso é uma brincadeira e muito de mau gosto, atenção. Você vai ter cobertura espiritual dos seus pastores quando você se alinhar. A cobertura ela vem automática. Zoom. Quando você se posiciona dentro da sua casa, Deus se encarrega de te cobrir. Agora, quando você não se posiciona, a sua família tem um teto de vidro sobre a cabeça.
E Satanás está jogando pedras em cima de você e quebra aqui, quebra ali. E você sofre, e não sei o quê. E tudo dá errado na minha família. Pastor, minha vida não anda. Pastor, está tudo errado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu casei faz tão pouco tempo. É problema atrás de problema. Minha mulher não se resolve. Minha mulher fica lá, não sei o quê. Seu teto, ele é de vidro. E o diabo está se aproveitando da tua falta de posicionamento familiar. Deus diz, entra tu e toda a tua casa. Capítulo 7, versículo 1 de Gênesis. Entra tu, Noé, e toda a tua casa na arca. A arca era protegida, era um refúgio, era coberta. Escute bem. Só existe outro versículo que fala sobre a arca na Bíblia. Sabe quando é? É que no hebraico arca, a palavra arca queria dizer cesto. Escute bem. No hebraico, o original dessa palavra arca, ela queria dizer cesto. E esse cesto, essa palavra em hebraico, ela só é citada uma outra vez na Bíblia. Lá quando a mãe de Moisés pegou um cesto, betumou o cesto por dentro e por fora, pôs Moisés lá dentro, um bebê, e jogou no Rio Nilo. Por que por que Moisés não naufragou dentro do cesto? Porque ela estava betumado como uma arca, por dentro e por fora. Ali estava a salvação de uma nação. Vocês não estão entendendo? Oh, meu Deus, me ajuda. A arca carregava a salvação de uma nação. Assim como Moisés, a arca de Noé carregava a salvação da humanidade dentro. Porque Deus já tinha desistido daqueles caras feios. Deus já tinha mesmo... Acabou. Acabou. A arca da nossa família, a arca da tua casa. Eu não estou falando da reunião do templo. As pessoas que querem, né? Acham que vou para o templo para Deus me proteger. Aqui não tem proteção. Esqueça isso. A proteção da tua arca está na tua casa. É lá onde você tem a proteção divina. Sabe por quê? Porque a arca representa, na nossa família, ela representa a presença de Deus. Na nossa família, a arca representa a palavra de Deus. Na nossa família, a arca representa a oração. Na nossa família, a arca representa a comunhão. E na nossa casa, a arca representa princípios de Deus. Se eu não tenho isso, sabe o que acontece com a minha e com a sua arca? É uma arca que não está betumada. Sabe o que é betume? Vocês não têm noção da capacidade que o betume tem de permeabilizar qualquer coisa. O material que permeabiliza a arca se chama presença de Deus. Se chama oração, perdão, arrependimento, busca de Deus. Quando eu faço todas essas coisas e cumpro a tua palavra, Senhor, quando eu cumpro os princípios da tua palavra, eu estou betumando a minha arca. E se não houver nenhum desses elementos que representam betume, a tua arca tem furos. Alguém comigo aqui? A tua arca tem furos. E quando a treta rolar, teu barquinho é o primeiro a afundar. Já tiveram a sensação de ter o barco afundado? Já tiveram a sensação de ter o seu casamento naufragando? Já tiveram a sensação de ter os teus filhos escorrendo pela palma das mãos e você dizendo, eu não tenho mais domínio?
já tiveram a sensação da perca. A sensação de você ver destruindo um amor, uma paixão que você sentia por aquele homem. Sabe aquelas paixões de adolescência que você casou com aquela pessoa e simplesmente aquele teu relacionamento ele está tipo farelando. Hã? Já pensou um casamento de 10, 15, 20 anos se acabar? Sabe o que é isso? É uma arca cheia de furos, que não tem betume, que não tem um cuidado, o zelo de falar tudo o que Deus mandou fazer. E aí, naufrágio é certo, é bíblico. Não há proteção espiritual. E sabe o que acontece? Escute bem. Sabe uma das formas que o diabo mais usa para atacar os filhos? É com o pecado do pai. É com o pecado da mãe. O diabo usa a brecha do pai e da mãe para amaldiçoar os filhos com enfermidades, para amaldiçoar os filhos com atrofia intelectual. Aquele filho nunca consegue se desenvolver na vida. É um miserável, um menino que não... Sabe assim, a inteligência fica atrofiada por causa da brecha que o pai e a mãe dão. Pastor, que história é essa? Vai para a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Já leu alguma vez? Dá uma olhadinha lá na vida de um cara chamado Davi. O miúdo não tinha nada a ver com o pecado daquele homem. Vanderlei? Afinal de contas, pai, você quem se prostitui com Betseba. E nós é quem arcamos a consequência. Bando de geração de prostitutos, adúlteros. Vai olhar o Salomão. Vocês podem voltar ali. Aqui, ali. Por favor. I love you, é? Aleluia. Avançamos? Afinal de contas, você quem peca e eu que sou amaldiçoado. Pai, você não está entendendo, homem, mulher. Teu pecado de não perdoar afeta teus filhos. Mulher, você que guarda mágoa do teu marido, da mãe do teu marido, da tua sogra. Ei, não sei se estão preparados para esse assunto. Você, mulher, eu falei que eu ia chegar em vocês. Vocês, mulheres, que têm mágoa das sogras, que guardam rancor profundo, porque aquelas sogras também eu sei, estava manifestada. Eu sei. Não vamos mentir aqui, né? Não vamos se enganar. Mas você que guarda profunda mágoa, que não quer estar junto dela, que não quer ir no domingo almoçar na casa dela, que o marido diz, olha, esposa, será que dá pra gente ir almoçar hoje depois do culto na casa de manhinha, da minha mãe? Não. Ali não. Vamos almoçar em qualquer lugar, menos ali. Você não quer contato. Sabe por quê? Porque o teu coração está apodrecido de amargura da tua sogra. E o teu pecado, porque entenda uma coisa. O problema não está na sogra. O problema não está naquela sogra entrona que quer se meter na tua vida, que quer cuidar de tudo, que quer, sabe, controlar teus filhos. O problema não está nela, não. O problema está em como você reage a ela. É tua reação a alguém que se comporta mal contigo. E se a tua reação é de amargura, de mágoa, de repulsa, de não querer nem ver, precisas resolver, mulher. Porque o teu pecado da amargura, da falta de perdão, está afetando os teus filhos, está afetando o teu relacionamento. E tu achas que não é uma coisa só minha e ela. É só eu e ela. Querido, o pecado, quando entra, arrebenta aqueles que você tem aliança. O pecado, quando entra por uma brecha que você deu, ele arrebenta aqueles que estão com você. E você pensa que é só você o problema. Não, só chega até em mim. Meus filhos estão protegidos. Olha o dedinho, ó. Satanás não respeita essa tua regra. Os demônios não respeitam essa tua regra de achar que é só você, que o problema é só entre você e sua sogra. O diabo não respeita essa tua regra.
Ele vai tomar esta brecha para entrar na tua arca e afundar o teu navio uma hora. Então, sabe o que é meu conselho? Que é meu conselho que eu te dou agora, mulher? Resolva-se. Se você não puder resolver direto com a sua sogra, resolva com Deus, mas não guarde mágoa no seu coração. Porque a mágoa é como uma ferida para os abutres. O urubu. Aqui chama urubu ou chama abutre? Hã? A amargura é como uma ferida aberta para os demônios virem e comerem a tua carne. Então, trata de fechar essa ferida, porque ela tem efeitos devastadores na vida dos teus filhos, aqueles que te rodeiam. Se você precisa, ou toda a família precisa de uma cobertura espiritual, então precisamos fechar as portas contra o pecado. Um homem líder da sua família, chefe da sua casa, que se expõe à pornografia, escondido da esposa, no banheiro, ou quando ela não está, faz de tudo para fazer escondido da esposa. Eu quero dizer que você está abrindo, não é uma brecha, você está abrindo um buraco gigante no casco da tua arca. Essa água vai inundar, vai matar tudo que você tem, inclusive todo o mantimento. Deus disse a Noé, além dos animais, pega comida, muito mantimento e põe dentro da arca. Mantimento fala de recurso, de provisão. Um dos pecados que tem mais assolado os homens financeiramente, e eles não conseguem se desenvolver financeiramente nos seus recursos, é por causa do pecado da pornografia. O pecado da pornografia drena os recursos que deveriam estar estocados dentro da arca. Eles escoam. Vai fazer um trabalho? O trabalho não se desenvolve. Vai fechar um contrato? Porta fechada na cara. Recebeu um dinheiro? Parece que o bolso está furado. Tudo que você põe a mão não prospera por causa de um pecado chamado pornografia oculta e escondida da esposa. Por isso que essa casa falta tudo. O mantimento ele é drenado quando nós pecamos. Os recursos, eles são desviados. O que era para manter tua família por anos, para sobrar comida, sobrar alimento, sobrar recursos, você sempre tem abundância. É ali, naquela posição do casco do navio, onde o diabo entra com espada. Faz um buraco. E você escondendo, achando que está bombado. Você acha mesmo que os demônios não veem quando nós pecamos? Por trás de todo pecado existe um demônio. Escute, por trás de todo pecado que nós cometemos existe um espírito maligno das trevas que ou nos influenciou para cometer aquele pecado e depois de cometer ele se alimenta daquilo. O que é que tem a ver, pastor? Pecado de prostituição, de imoralidade com minha prosperidade? Diga tudo, meu filho, tudo. Tudo. Está totalmente relacionado. Precisa de proteção espiritual. Assim como Deus fechou a porta da arca, feche a porta para o inimigo na sua casa. Amém? A palavra do Senhor diz que Deus fechou a porta. Amém? Feche as portas para os inimigos da tua família. Quinta lição. Aliás, quarta, né? Estão atentos, amém? Quarta lição. Uma família persiste até ver a promessa se cumprir. A Bíblia não fala quantos anos
Depois dos 40 dias de muita chuva, do dilúvio, a Bíblia não relata quantos anos Noé ficou com a arca a flutuar sobre as águas. Só que tem uma questão muito importante. Alguns teólogos, existem duas vertentes. Alguns dizem que foram 120 anos como que fala? Flutuando. A arca ficou 120 anos. Outros dizem que é 100. Fazem umas contas lá. 10º dia, 7º dia, do 3º ano, não sei o que. Chega a uma conta que foi entre 100 e 120 anos dentro da arca. Dentro da arca. É muito tempo. Vocês devem concordar comigo. É muito tempo para viver pela fé, sem ver nenhuma mudança. Sim ou não? Muito tempo. Você imagina mais de 100 anos, você... Aliás, mais de um ano, né? Você olhando para todos os lugares e não vê a terra que Deus prometeu, que ia salvar você, sua família e todos aqueles animais que estavam ali dentro. Imagina mais de um ano você procurando algo. É muito tempo. É muito tempo. Mas tem um detalhe sobre as famílias que têm liderança, que tem um homem que teme a Deus, que vive a Deus. Elas são perseverantes, elas perseveram no casamento. Quantos querem desistir? Primeiro problema, né? Pastor, já fui. Não dá para ficar aqui. Até conversava com o irmão aqui durante o louvor sobre esse tema. O mínimo descontrole ou descompensamento de alguma coisa familiar que todos nós passamos, já não temos mais força para perseverar no casamento. Não temos mais força para perseverar na criação dos filhos. Há pais que literalmente já abandonaram os miúdos. Disseram, esse menino não tem jeito. Não vou ensinar, eu já ensinei 100 vezes a mesma coisa a essa criança, ela não aprende. A família é forte. Ela persiste na promessa. Se a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu vou perseverar até o fim, dizendo que meu filho e minha filha vai servir ao Senhor, eu não abro mão. Marido, mulher que está aqui sem um marido, o marido está no mundo, você precisa perseverar em oração pelo seu esposo. Persevere o tempo que for necessário, persevere na fé, persevere nas lutas, persevere na espera que a promessa se cumpra. Olha para a Bíblia, vais ver que nem Noé e nem os seus familiares, durante esse mais de quase 400 dias sobre as águas, em nenhum momento nenhum deles questionou, pai, tá mesmo certo? Já essa comida que está aqui, animais, tá mesmo, eu já fico olhando eles naquele dia a dia da rotina familiar, né? E é bom essa rotina, eu vou para 19 anos de casado, e é muito bom falar sobre isso. A fase da nossa vida que a gente olha e diz, não vai dar, essa conta não fecha, ganhando X, a gente não tem como ficar aqui mais. E você começa a fazer questionamentos. A Bíblia diz que Noé e nem a família dele, a gente não vê nenhum relato, não sei se reclamaram, mas a Bíblia fala que não houve nenhum questionamento sobre a quantidade de tempo que nós estamos aqui, sobre essas águas, e não vimos terra em momento nenhum. Que horas essas águas vão baixar? Quando? Quando a promessa vai se cumprir? Quando eu vou me estabilizar financeiramente? Quando eu vou de fato agora morar numa casa? Quando de fato eu vou realizar meu sonho de ter minha casa própria? Quando vai acontecer que eu vou poder comprar um carro? Eu vou poder me estabilizar num relacionamento? As moças que não têm namorado, quando vai vir o meu pretendido? Quando vem esse abençoado desse varão? Talvez você está assim, sobre as águas, e você não vê terra. Você gira, 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 e não vê a promessa. Você tem uma palavra. Promessa de Deus sobre a sua vida. Mas o timing não é seu. Amém? Por isso não desista da sua casa. Mulher, não desista desse seu marido, desse ogro, desse, sei lá que. Não desista dele.
Aquele homem que é ignorante com a esposa. Homem que é impaciente. Mulher, aliás, homem, não desiste da sua esposa. Há mulheres que têm, eu comparo assim, às vezes eu faço analogia da mulher com um carro, Rafael. Os homens que entendem mais de carro do que as mulheres vão entender o que eu estou falando. Muitas vezes a mulher é como se fosse um carro assim. Deixa eu procurar as palavras. É tipo assim, Marquinhos, é como um carro que tem um carburador que aquece muito rápido. E esse motor, esse carburador que aquece muito rápido, além de ter esse problema de aquecer muito rápido, ele tem outro problema. O arrefecimento do motor é muito lento. É uma mulher que entende de carro aqui, né? Aquece muito rápido e para esfriar, meu Deus do céu, uma demora para esfriar. Não desista desse seu motor 4.0. Amém? Ele é mesmo assim. Deus está trabalhando na vida dela para ela aquecer mais lento, não esquentar muito rápido com as coisas e também não estender os problemas por muito tempo. Resolvi. Amor, resolvi, está resolvido? Estamos resolvidos. Os solteiros fecham os ouvidos. O marido pode ter uma discussão com a esposa, agora, meio-dia, na hora do almoço. Discussão séria, um desentendimento por alguma questão, né? Ficam mal ali um com o outro. À tarde, tentam conversar, se reúnem. E à noite eles podem ter uma lua de mel à noite. Vou falar assim, amém? Como marido e mulher. Vocês estão rindo de quê? Hã? Até parece que vocês não... Não, pastor, ele brigou comigo, agora eu vou fazer 7 dias de jejum para ele. Thomas, nem encosta em mim. Se você encostar, eu te dou paulada. Chapada. Por quê? Porque o motor dela, o carburador, está arrefecendo bem devagarzinho, bem lento. Então, se você amar, perdoar, honrar essa mulher, se você fizer tudo o que você tem que fazer como homem posicionado, sabe que o motor dela vai melhorar? Ela vai arrefecer bem mais rápido. Porque você, homem de Deus, sabe os caminhos para esfriar esse motor. Amém? Deus vai te dar habilidade. Porque elas não querem só teu perdão. Tem homens que acham que é assim, né? As mulheres querem só que você perdoe. Não, e tem homem muito, olha, atenção, é muito picareta. Quer só pedir perdão para se resolver. Mas na verdade não querem resolver o problema, não querem mudar, querem pedir perdão. Perdoado, meu amor. E acha que aquilo ali resolveu para a mulher. Até para o homem às vezes resolve, mas para ela, ela vai dizer, eu estou te observar esse perdão. Ela está querendo enxergar se por trás desse perdão existe uma transformação, uma mudança concreta. Porque se ela perceber uma vírgula que você está querendo, ela vai travar. Aí é onde o motor não esfria. Entenderam agora? O motor não esfria porque você, na verdade, você está querendo só resolver para ficar bem. Quando aquela mulher quer uma solução definitiva, olha, não acontece mais isso, isso não pode acontecer mais. Ela quer ter certeza que você não vai fazer mais aquilo. Então Deus vai dando sabedoria ao homem também, que anda com Deus, para conduzir esse processo. Certamente se algum filho de Noé chegou para ele e disse, pai, que loucura é essa? Um homem líder, quando vê alguém questionando ele diz, epa, Deus falou. Vai acontecer. Amém? Você não fica entrando na dúvida da pessoa. Ih, rapaz, é mesmo, né? Será que eu fiz besteira? Não, morrer aqui, vai acabar o alimento, depois vai começar a comer esses bichos aqui. Mata um elefante desse, depois também não vai ter mais nada pra gente comer, depois de comer um ao outro. Será que você entra na dúvida? Ou você é aquela pessoa que diz, posicionado, Deus falou, vai se cumprir. Eu estou crendo, eu não estou vendo nada de terra, mas no meu espírito, aquela palavra, a promessa vai se cumprir. Eu sou alguém que persevera.
na mudança da minha filha, na mudança do meu filho. Eu acredito que Deus vai transformar esse coração. Eu acredito que Deus vai transformar essa mulher e vice-versa. Você não desiste, você é perseverante naquilo que Deus te falou. Tem alguém aqui? Você tem que perseverar naquilo que Deus falou. Por último, para encerrarmos, a quinta lição. A última. Uma família, escute bem, uma família pós-dilúvio, atenção, uma família pós-dilúvio precisa agora de um altar. Aleluia. Quando chega no 38º, sei lá qual dia, mais de um ano, sobre as águas, que Noé avista a solução. Primeiro monte, as águas começaram a baixar. Mas sabe o que eu acho mais interessante de Noé como líder daquela família? É que quando a água baixou, Vanderlei, escuta, quando a água baixou, que a arca assentou-se, a Bíblia diz que Noé foi o primeiro a abrir a porta e sair da arca. Como líder. Ele sai, a tempestade passou, o tempo mais difícil daquela família passou. A fase terrível de incertezas, de somente uma fé, de crer numa promessa. Afinal de contas, chega o dia da promessa se realizar. E quando Deus manifesta a promessa de Deus e materializa aquela promessa na vida de Noé e da sua família e de todos os sobreviventes daquela arca, assim que ele abre a porta, a Bíblia diz que ele construiu um altar. Noé não foi procurar cabana para onde é que ia viver. Noé não foi pescar para comer peixe, que acho que ele estava, não sei. Noé não foi, porque peixe não faltava, né? Noé não foi à procura de onde vamos viver, onde vamos morar, se preocupar com as coisas dessa vida. Noé, primeira atitude de Noé, pós-dilúvio, adoração. Diga comigo, adoração. Constrói um altar. Toma um sacrifício. E a Bíblia diz algo tão lindo, que Deus recebeu em suas narinas o sacrifício de adoração de Noé. E sabe o que Deus faz? Deus faz uma declaração quando recebe aquela adoração vinda de um homem consagrado, vinda de um homem que andava com Deus, vindo de um homem posicionado dentro da sua família, vindo do homem que fechou todas as brechas, betumou por dentro e por fora, vindo do homem que deu direção à sua casa, vindo do homem que adorava a Deus, vindo de um homem que andava com Deus. Quando ele ergue aquele altar de adoração e chega nas narinas do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus recebeu aquela adoração. E ao receber aquela adoração, escute bem. Sabe o que foi que Deus falou? Deus disse, nunca mais destruirei a terra dessa forma. Você tem noção do que é isso? A fala de Jesus, meu irmão. Deus olha para aquele homem e diz, Noé, nunca mais eu destruirei a humanidade. Olha para Noé e diz, Noé, multiplica-te na terra. Prospere na terra. Tenha filhos, domine. Como sinal, um arco-íris da minha aliança contigo, com os homens a partir de hoje. O que o diabo fez com o arco-íris? O diabo é tão sujo e o jogo dele é tão sujo que até aquilo que simboliza uma aliança profunda entre Deus e o homem, ele pega e põe na perversão da imoralidade.
do homossexualismo, da destruição das famílias, daquilo que é a falta de identidade de um homem e de uma mulher. E agora é o símbolo deles, o arco-íris. Mas, meu irmão, Deus tem um plano para isso. Porque assim, os dias dessa imoralidade, dessa coisa terrível desses demônios estão contados. Amém? Não se brinca com as coisas de Deus. O símbolo que era o símbolo da aliança foi pervertido pela mente humana. E sabe por que Deus não destrói mais o mundo? Primeiro porque Ele prometeu, e quando Deus fala, Ele não pode ir contra a palavra dEle. Ele não tem como. Deus não tem como desfazer o que Ele diz. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem muito menos filho do homem para que se arrependa. Então Deus não vai contra a própria palavra dele. E o segundo motivo, sabe por quê? É por causa de Jesus. Porque se não fosse Jesus, sinceramente, Deus quando olha para a humanidade, esses mesmo que estão a fazer essas coisas, quando Deus olha para a humanidade, Deus não olha eles, Deus olha para a cruz. Deus olha por meio de Jesus. Ele olha sempre para mim e para você por meio de Jesus. Sabia disso? Toda vez que Deus vai olhar para você, Ele olha por meio de Jesus e diz, uau, Aura, não. O sangue foi derramado pela vida da Aura. O sangue puro, imaculado, que não há pecado algum, foi derramado pela vida da Mara. Então eu não olho para os defeitos dela, eu não olho para o seu defeito, eu olho para o que foi feito por Ele. Então eu olho para Jesus. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca não foi procurar comida, abrigo ou descanso. Sabe o que acontece conosco quando a promessa se cumpre? Sabe aquela causa na justiça que você estava orando para poder resolver, que não se resolve nunca? E do nada aquilo ali, pum, se resolve. O que você pega quando você olha os quantos na sua conta? O que você quer fazer? Tila no Mussuli. Drena do Mussuli. Vai embora. Aqui ninguém fica. Quando a promessa se cumpre, você já quer ir lá. Esse é o nosso problema. No lugar de você se concentrar em adorar, em construir um altar para o Senhor, porque Ele cumpriu a promessa que Ele falou, nós queremos comemorar. Bem à toa, bem distraído a gente. Já quer Pastor Fernando, vem! Vamos assar uma carne, vamos ver. Nada contra o churrasco, né? Eu amo. Mas quando Deus cumpre uma promessa, um milagre, o que a gente está fazendo, meu? Era para todo mundo dobrar o joelho no chão. Era para convocarmos uma santa adoração no templo. Chama a igreja, chama todo mundo. Vamos adorar, 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 adorar. Vamos erguer um trono de adoração a Deus ininterrupta. 24 horas de oração. Eu sonho com a igreja, com uma torre de vigia de 24 horas de oração ininterrupta pro resto da vida. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Esse era um sonho da minha antiga liderança lá no Brasil, que Deus colocou no meu coração. Vamos levantar um altar de adoração 24 horas por 24 horas, uma torre de vigia de adoração e oração. Só para os irmãos, quando tem uma promessa cumprida na sua vida, tem onde ir. Porque se a promessa se cumprir na tua vida na terça-feira de meio-dia, vou adorar onde? Porque você não tem aquela vida com Deus de adorar sozinho, de erguer um trono de adoração a Deus. Tem pelo menos uma torre na igreja. Um lugar de adoração 24 horas por 24 horas. Amém? Não precisa ser você a ficar lá orando 24 por 24, não. Se formos aqui 1000 pessoas e dividirmos isso por 1000, não vai orar nem 30 segundos, meu. Nem 1 minuto. Um altar de adoração. Lares protegidos levantam altares. Amém? Altar de adoração, de oração, de gratidão, de consagração, de culto familiar. Meu irmão, e eu vou te dar um conselho. Não espere a promessa se cumprir para você erguer um altar de adoração a Deus. Adore a Ele.
quer se cumpra, quer se não cumpra. Erga um altar de adoração na tua casa. Os teus filhos precisam saber que existe hora para orar dentro de casa. Os teus filhos precisam saber que antes de comer precisam orar. Que antes de colocar qualquer alimento na boca, é preciso agradecer a Deus em oração. Estabelece um altar, momento de ler a Bíblia juntos. Momento de devocional. Eu não aceito na minha casa não termos pelo menos 30 minutos do dia um devocional familiar. Não aceito, eu não aceito. Como também não aceito ir dormir sem antes ir no quarto dos meninos, pôr a mão na cabeça dos dois e orar pelos dois. Não, isso não. Não aceito. Eu e a pastora Evelina fazemos rodízio. Quando não é eu, é ela. Quando é ela, é eu. Mas nós não aceitamos. Ora! Teus filhos precisam saber que você está interessado e preocupado e sabe da importância da oração dentro de casa. Estabeleça limites. Compra uma Alexa. Aquela crente que você põe lá, que é a maior crente que existe. Não cansa, não reclama, põe louvor, oração o dia todo na tua casa. Deixa a atmosfera do teu lar. Deixa a atmosfera da tua casa com o som de uma adoração de fundo, um plano de fundo, onde você entra em casa. Uau, eu quando eu entro em casa assim, a Alexa é bem crente, a minha Alexa. Bem crente, ela já sabe. De manhã cedo, já começa. Louvor. Adoração. Põe ela para ler a Bíblia, para você ficar ouvindo. Alexa, lê aí o Salmo 23. Eu quero que tu leias o Salmo 23 hoje 500 vezes. A bichinha não cansa. Fica lá, a sua casa envolvida com a glória de Deus. Amém? Amém. Agora chega na casa dos crentes. Aí tá tocando Rihanna. Rihanna, sei lá, aquela... Aí tá tocando não sei o quê. Um Kuduro da vida, uma música internacional aí, sei lá de onde. Oh, que altar é esse? Cuidado, isso é fogo estranho, viu? Isso não é adoração a Deus, não. Isso não é adoração a Deus. Existem as músicas que são literalmente adoração ao diabo, outras músicas que são meramente humanas. E existem as canções que adoram a Deus. Aí, é fácil de dividir. Então cria na tua casa um altar, não é aquele altar onde põe o santo lá não, irmão. Pra você ficar de joelho lá naquela... Não! É uma atmosfera, amém? A adoração, o altar nos dias de hoje, onde eu não preciso mais sacrificar animais em cima das pedras. A adoração que Deus nos convida a erguer hoje, depois de Jesus... É uma adoração onde eu gero uma atmosfera espiritual dentro da minha casa. Quando estamos cantando canções de adoração a Ele, por que muitos de nós têm dificuldade de adorar a Deus? Por que muitos de nós têm tanta dificuldade de se expressar para Deus? Quase não sai um hino de louvor da sua boca. Quase não levanta a tua mão. Parece que a sua mão pesa 1 tonelada. Aqui, na hora da celebração, os irmãos assim. Como é a música? Alegria. Às vezes dá vontade de chegar nesse irmão assim. Dá... Oh! Se expresse em adoração, construa um altar. O pós-dilúvio, a família do pós-dilúvio constrói altares de adoração. Amém? Não invente de fazer outra coisa, amados. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à procura. Aleluia. Ô Senhor, me acha.
Espírito do Senhor está à procura de adoradores. Meus irmãos, aqueles que o adoram em espírito e verdade, o Senhor tem que me encontrar. Nem que eu precise fazer sinal de fumaça, saltar, pular, gritar, mas Deus precisa encontrar o meu coração no lugar de adoração. Não me deixa, Senhor, eu não quero que tu me encontres distraído com o dinheiro que eu tenho que ganhar. Me encontras assim, Senhor, tão dedicado às coisas dessa terra e tão pouco me importando com as coisas do alto. Que Deus encontre em você esse coração de adorador. Porque foi uma das características mais fortes na vida de Noé. Noé podia começar... Olha, quando o jogo startou, sabe quando você zera um jogo que começa tudo zero de novo? Quando começa o Gênesis de novo, praticamente. Sim ou não? Sim, porque de Noé, praticamente voltou para o início da história de novo. Só que na hora de começar de novo o game, começa com um adorador. Um homem que sabe adorar a Deus. Um homem que tem um coração que teme a Ele. E a primeira ação daquele homem não é procurar saber como é que vai viver. Não é procurar... Qual é a moeda que está dando mais dinheiro hoje aí no mercado financeiro que eu tenho que investir? Não. A primeira ação daquele homem que andava com Deus foi: Senhor, eu quero te adorar. Agora você imagina os teus filhos. Sabe o que foi que eu fiz quando eu recebi uma promessa de Deus que eu teria filhos? A pastora Eveline não podia, ela tinha um diagnóstico de infertilidade, ela não tem trompas. Ela nasceu com uma deformação e não tinha, né, como passar o espermatozoide do ovário para o útero. Esse caminho... não tinha estrada. Quando nós recebemos o diagnóstico, Deus usou alguém para nos fazer prometer que nós teríamos filhos. Só que meu barco ficou sobre as águas por 6 anos. Noé ficou só 1 ano. Eu fiquei por 6 longos anos crendo na promessa que eu teria filhos. Podia o diabo dizer, família, falar mal, vocês estão amaldiçoados, foi não sei o quê. Eu não aceitava. Eu estava firme naquilo que Deus tinha dito, que eu teria filhos. Por 6 anos, servindo a Deus, andando com Deus, em momento nenhum eu desisti de Deus, eu fui para outra igreja, eu me desviei, deixei de ir para a cela, deixei de falar com o meu pastor, e em momento nenhum eu abri a boca para amargurar. E o diabo queria colocar, sabe o que no meu coração? Flechas. Eu sentia que literalmente, irmãos, isso aqui é minha experiência, eu sentia como que o diabo lançasse flechas nas minhas emoções. E nas minhas emoções, o diabo fazia assim: olha para teus amigos. Teus amigos todos casaram na mesma época que tu. E todos já estão com filhos na escola estudando. Teu Deus, vale a pena fazer o que tu estás fazendo para teu Deus? Eu sentia flecha do diabo na minha mente vindo isso. Eram pensamentos que atravessavam a minha cabeça. Vale a pena servir a Deus? Para de fazer o que tu estás fazendo. Para de adorar, Bruno. Para de obedecer os princípios. Para de servir a Deus. O teu Deus não é bom. O teu Deus não te presenteia. Ele não tem te dado salário pelo todo o trabalho que tu tens feito. Para de ministrar nos encontros. Para de expulsar demônio. Não vale a pena. 6 anos ouvindo o diabo a falar no meu coração, na minha mente. E eu simplesmente repreendi aqueles pensamentos. Eu repreendi. Quando vinha na minha mente, eu repreendi. Eu não aceito. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Ele não mente. Ele vai cumprir. Eu não sei como, mas Ele vai cumprir. Meu barco ficou aí, olha. Tinha hora que eu esquecia, Fernando. Esquecia disso. Sabe a promessa? Eu esquecia da promessa. Quem aqui já esqueceu de uma promessa que Deus te fez? Eu esquecia, porque passou tanto tempo. Adalgésio foi tanto tempo esperando que eu já nem acreditava. Não é que eu não acreditava, eu meio que
Está nas mãos de Deus. Seja feito da forma como Ele quer. E eu dizia a mim mesmo, a minha mente, no meu coração, eu já tenho tantos filhos espirituais. Olha a quantidade de filhos que eu tenho. Uma rede de jovens com 800 jovens. Uma igreja com 4.000 pessoas. E eu me contentava com os meus filhos espirituais. Amém? E chegou uma hora que uma profeta pôs a mão no ventre da pastora Eveline. E tantas outras pessoas já tiveram orado por nós. Tanta gente já tinha orado, profetizado, declarado que o nosso milagre, que essa promessa ia se cumprir nas nossas vidas. E chegou um dia que oraram no ventre dela, uma profeta orou no ventre. E 15 dias depois, ela recebeu o diagnóstico que estava grávida. Eu fui a pessoa que recebi o exame pela internet. Sabe o que foi a primeira coisa que eu fiz? Porque ali estava se materializando uma promessa de 6 anos que eu esperava, que eu orava e obedecia a Deus. Sem questionar a Deus. E eu me lembro como hoje, eu morava no 16º andar de um edifício. Eu estava sentado no sofá da sala, com o notebook no colo, quando eu abri para ver o resultado do exame. E é engraçado que nesse mesmo sofá, com o mesmo notebook, eu já tinha recebido esses exames centenas de vezes, porque bastava a Eveline ter uma coisa assim que a gente já ia fazer um exame para ver se estava grávida. Tô enjoada, corre, corre, corre. A ansiedade era tão grande, qualquer coisinha a gente achava que ela tinha engravidado. E eu já tinha visto aquele resultado daquele exame decorado. O beta-HCG dela sempre dava 20, 30, 20, 30, 2, 5. E isso não é um hormônio da gravidez. Quando a mulher está grávida, esse número dispara. E eu, mais um dia, se sentiu enjoada, fez o exame. Era só mais um dia. Abri bem tranquilo. Quando eu abro aquele PDF na frente da televisão, resultado do beta-HCG, 890. Quando eu olhei aquele número, eu pus o notebook do lado. E me ajoelhei. Eu comecei a chorar. E eu comecei a adorar a Deus e construir o meu altar na hora de que a promessa tinha se materializado. Eu me lancei no chão em lágrimas, dizendo: Deus, Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Seja adorado, seja exaltado, Senhor dos senhores. Tu não falhas comigo, mesmo quando eu peco, quando eu erro, Tu continua. Ali eu ergui o altar de adoração e ela chegou, se jogou no chão e começamos a chorar e a adorar a Yahvé. Porque eu fiz exatamente como Noé fez. Quando a promessa se cumpriu, erga um altar de adoração. E adoramos, e adoramos, e adoramos. E nasceu Daniel, filho da promessa. Como aquele menino saiu de um canto para o outro, não me pergunte. Eu não sei. A medicina não soube explicar como é que esse serzinho passou daqui para aqui. Como? Deus disse: eu sou especialista. Aleluia. Eu sou especialista. Aleluia. Se não tem braço, eu faço criar um braço. Se não tens a perna, eu te dou uma perna nova. O que é isso para mim? Diga: nada. Nada. O teu milagre, a tua promessa, aquilo que Deus falou contigo vai se cumprir. E nada é tão difícil para que Deus não consiga resolver. Da mesma forma que Noé ficou por mais de 100 dias esperando, sem saber quando ia aquilo acontecer. Talvez você está exatamente assim, há dias, há anos, esperando a promessa se cumprir. Mas eu quero te dizer que teu dia vai chegar. Porque chegou para mim. Quando eu menos esperava.
quando aquilo já tem se tornado uma rotina, Deus chegou em meio à minha dor, em meio à minha aflição. Agora vamos orar. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia.